Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. E eu quero continuar a compartilhar com os irmãos, a partir da experiência de Marta e Maria, sobre a importância de continuar crendo em Deus. Então, a Thaís, que tem nos abençoado, fazendo ali os cortes, da mensagem, e ela sempre me pergunta: pastor, qual é o tema da mensagem? Então, Thaís, Continue Crendo, parte 2. Então, a, a semana passada, nós tiramos algumas lições preciosas a partir da experiência de Marta e Maria, num momento tão difícil, tão delicado. Elas foram desafiadas a continuar crendo em Jesus a partir de um momento de grande dor, que é a perda de um ente querido, a perda do amado Lázaro, Aquela família que Jesus tanto amava, aquela família a qual Jesus, quando ia a Betânia, ele tinha prazer de se hospedar naquela casa. Então, aquela família foi desafiada a crer, em especial aquelas irmãs foram desafiadas a continuar crendo em Jesus, mesmo no momento de perda, mesmo no momento de dor. E assim acontece conosco. São nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de profunda dor, nos momentos em que as coisas não caminham como gostaríamos, nos momentos em que Deus não age na hora que nós gostaríamos. Porque vimos na semana passada que devemos continuar crendo, mesmo quando Deus não age no tempo que achamos que Ele deveria agir. Então, Deus tem o tempo dele. Às vezes a gente diz assim: Deus tarda, mas não falha. Não, Deus nunca tarda. Deus sempre age no tempo correto. Também vimos na semana passada que Deus nem sempre age de acordo com a nossa lógica. Porque talvez para muitos, e até para Marta, Maria e as pessoas que estavam ao redor daquela família, havia o seguinte pensamento: os amigos de Jesus, aqueles que têm Jesus, não passam por lutas, não passam por problemas, não enfrentam dificuldades. E nós vimos que não foi isso que aconteceu. Os amigos de Jesus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que não apenas seguem, mas servem a Jesus, aqueles que têm Jesus no coração, também passam por problemas, também enfrentam dificuldades. E vimos também na semana passada que Deus nem sempre age de acordo com a nossa razão. Por quê? A razão humana está o seguinte pensamento: morreu, acabou. Não é verdade? Mas na experiência, nós vamos ler só alguns primeiros versos aqui, porque todos nós, eu acredito que tem conhecimento dessa história, sabem muito bem que aquele que crê em Cristo sabe que a morte não é o fim. Mas na razão, ou à luz da razão humana, morreu, acabou. Mas Deus nem sempre age de acordo com a nossa razão. Por isso que é importante continuar crendo, mesmo quando Deus não age no nosso tempo. É importante continuar crendo, mesmo quando Deus não age de acordo com a nossa lógica. Por isso que é importante continuar crendo, mesmo quando Deus não age de acordo com a nossa razão. Veja lá, a partir do Evangelho de João, capítulo 11, os 6 primeiros versos, e vejamos mais algumas lições valiosas aqui e a importância de continuarmos crendo. Veja aí. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu
que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Verso 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Quais as lições nós podemos extrair da experiência de Marta e Maria? Nós já vimos algumas aqui, que eu falei na semana passada. Quais as outras lições que são possíveis, irmão Dalmir, nós extrairmos a partir dessa experiência aqui de Marta e Maria com a morte de Lázaro? Me chama a atenção, Thaís, que o João, que tudo indica que foi quem registrou, né, essa passagem, essa história, diz lá: Lázaro, a quem Jesus amava. Marta e Maria, a quem Jesus amava. Então era uma família que Jesus amava, era uma família a qual Jesus tinha, assim, uma consideração, um apreço muito grande. Mas a primeira lição que eu vejo aqui, quero compartilhar com os queridos nessa noite, sobre a importância de continuar crendo, é que eu devo continuar crendo mesmo sem ver. A fé me leva a crer mesmo sem ver. Porque quando a gente vai lendo o texto, vai dizendo que Jesus demorou, e a gente parou no verso 6, em que diz que onde Jesus estava, ele demorou mais 2 dias. E olha que ele amava a Lázaro, que estava, naquele momento, Lázaro estava doente ainda, estava enfermo. E ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Jesus ficou mais 2 dias. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto. E já faziam 4 dias. 4 dias. E Lázaro já estava no sepulcro. Então, eu disse para os irmãos que o sepulcro daquela época era tipo uma caverna, né? Se colocava ali o corpo e se tampava aquele sepulcro com uma pedra. Então, se rolava uma pedra ali para cobrir aquele sepulcro. E agora? O que se fazer então? Mas a fé me leva a crer mesmo sem ver. Sabe por quê? Quando Jesus chega, uma das irmãs vai dizer assim: Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. E a outra, e em tempos diferentes, vai falar a mesma coisa. Senhor, se o meu irmão estivesse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas, de forma muito educada, né, irmã Solange, muito respeitosa, estavam dizendo: o senhor se atrasou, né? O senhor podia ter vindo mais rápido. Mas por que a fé me leva a crer mesmo sem ver? Sabe por quê? Veja lá o verso 39 e 40. O que Jesus vai ordenar aquelas irmãs. Olha só. Diz lá, verso 39 e 40. Diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Aí a Marta é sempre a mais voluntariosa, né? A Marta é sempre a mais ligeira. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias. Ela está sendo sincera, está sendo espontânea, né? Aí o verso 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, o que vai acontecer? Verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. É uma pergunta, né? Mas para ver a glória de Deus, Marli, que é uma estudante aí aplicada, para ver é preciso o quê? Crer. Só vê quem crer. Se creres, verás a glória de Deus. Marta e Maria, elas amavam também a Jesus. Elas confiavam em Jesus. E agora elas são, irmão Pedro, desafiadas novamente a confiar em Jesus. E é muito interessante que muitos têm dificuldade em crer, pois muitos querem ver primeiro. São como Tomé, né? Tomé, quando recebeu a notícia que Jesus havia ressuscitado, ele falou: não, Jesus ressuscitou? Eu preciso ver, e não apenas ver, eu preciso sentir, eu preciso, tem que tocar. Se eu não tocar, se eu não ver e não tocar, não acredito. Mas a fé me leva a crer sem ver. Até porque, olha só o que o livro de Hebreus vai falar sobre fé. Qual é a definição de fé? Vejamos lá em Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha só o que... E depois deixa aí aberto em Hebreus, porque a gente vai ler mais um verso aí desse mesmo capítulo, que é o capítulo que fala sobre os heróis da fé, né? Hebreus 11, verso 1. Olha só o que diz. Principalmente a segunda parte desse verso. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se veem ou de que não se veem. Convicção de fatos que não se veem. Eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer para ver. É isso. Aí a gente vai caminhando um pouco, e esse capítulo fala de alguns homens, né, que são considerados assim referenciais da fé. Dentre eles está Noé. Por exemplo, Noé. As pessoas de sua época, com certeza, acharam que Noé estava um tanto quanto delirante. Talvez alguns zombaram dele, diziam que ele estava louco, pois na época de Noé, nem talvez chuva forte havia, e ele começou a falar que estava construindo aquele grande barco, aquela arca, né? Porque viria um dilúvio. Mas alguém que nunca viu um dilúvio, alguém que nunca viu uma chuva forte, que coisa estranha, vai construir uma arca. Mas Noé não precisou ver para crer. E olha só o que diz lá o texto, no verso 7 de Hebreus capítulo 11. Diz assim, olha, a primeira parte. Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé foi instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Noé não precisou ver para crer. O apóstolo Paulo também vai falar sobre isso. Veja lá 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Só para a gente finalizar
esse primeiro ponto. Diz assim: porque andamos, por quê, irmãos? Por fé, e não por vista. Andamos por fé e não pelo que vemos. Se alguém precisa ver para crer, essa pessoa não tem fé em Deus, pois a fé é convicção de coisas que não se veem. Ou seja, eu decido racionalmente confiar integralmente e incondicionalmente em Deus. Talvez na nossa caminhada, Isaurinha, em alguns momentos, assim como Marta e Maria, nós seremos desafiados a continuar crendo em Deus. Isso implica crer mesmo sem ver. Porque a fé exige de nós que venhamos a crer mesmo sem ver. Senhor, já cheira mal. Como é que a gente vai remover? Removam a pedra. Porque se creres, verás o quê? A glória de Deus. Para ver, era preciso crer. Mas ainda, a segunda lição que eu compartilho com os irmãos essa noite está no verso 39 de João capítulo 11. Não apenas que Jesus ordenou, foi uma ordem. Jesus ordenou, tirai a pedra. E no verso 41, diz lá, tiraram então a pedra. Tiraram a pedra. Rolaram, algumas versões diz que rolaram a pedra, mas com autorização de Marta e Maria. E eu quero dizer aos irmãos, irmã Rita, que talvez Marta e Maria estivessem querendo evitar um momento desagradável ali. Porque talvez elas estivessem pensando assim, será que Jesus está ciente do que está acontecendo? Ele vai estar ordenando que tirem a pedra, mas o corpo já está lá há 4 dias, já cheira mal, vai causar aqui um desconforto. Talvez elas estavam até preocupadas com Jesus. Mas sabe o que acontece? Diante da ordem de Jesus, porque diz lá que Jesus ordenou, elas obedeceram. Elas então pediram, porque elas, com certeza, ou elas pediram ajuda, porque 2 mulheres dificilmente conseguiriam rolar aquela pedra do sepulcro, e elas também autorizaram que rolasse aquela pedra, que destampassem aquele sepulcro. Elas obedeceram à ordem de Jesus. E qual é a lição aqui então? Qual é o segundo ponto? É que a fé me leva a obedecer mesmo sem entender. Porque elas não estavam entendendo muito bem. Porque talvez na cabeça dela, Mamãe Marli, estava assim, poxa, Jesus, está cheirando mal. O senhor tem certeza? Mas elas obedeceram. A fé nos leva a obedecer às ordens de Jesus, mesmo sem entender. A fé não apenas nos leva a crer mesmo sem ver, mas nos leva a obedecer sem entender. E aí, isso me faz lembrar de Abraão, o pai da fé. Veja lá Hebreus capítulo 11, verso 17. Olha o que diz lá. Abraão, desde a sua chamada, quando se dá lá em Gênesis capítulo 12, quando ele era ainda Abrão, quando ele é chamado para sair da terra dele, né? Gênesis 12, 1, diz lá,
Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que te enviarei. Em ti serão benditas todas as nações. Né? E Abrão não tinha nem filhos. Era ele e Sarai. Aí, chega lá em Hebreus 11, 17. Olha o que diz aí. Hebreus 11, verso 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu a quem? A Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Eu disse que a fé nos leva a obedecer, mesmo sem entender. Por quê? Vamos pensar no caso de Abraão. Bom, Deus promete a Abrão e Sarai, que depois muda o nome, né? Aí passa a ser Abraão e Sara, um filho. Sara tenta dar uma mãozinha para Deus e arruma problema. Aí nasce Ismael, que é fruto do relacionamento de Abraão com Agar. Mas Deus fala, não é esse. Aí eles já eram avançados em idade. Abraão com 100 anos, Sara com 99, nasce o Isaque. Isaque significa aquele que faz rir. Aí aquele menino, era um menino que fazia assim a festa da casa. Era o filho da promessa. Aí quando aquele menino faz mais ou menos, está ali na faixa etária de 13, entre 13 e 15 anos, Deus faz o seguinte: Abraão, eu quero que você sacrifique o Isaque. O que Abraão faz? Abraão prepara tudo, acorda cedo e vai para o Monte Moriá sacrificar Isaque. E o texto diz que Abraão já havia amarrado Isaque. Quando ele vai dar o golpe, Deus fala, não, Abraão, não faça isso. Aí Deus providencia um animal para ser sacrificado no lugar de Isaque. Mas, humanamente falando, não é algo estranho, não é algo contraditório? Deus promete a Abraão um filho, e agora quer que Abraão sacrifique o filho. Mas a fé nos leva a obedecer, mesmo sem entender. Ainda mais, na tradição judaica, diz que Abraão lutou com o anjo, porque Abraão já estava com o cutelo na descendência. E o anjo teve que segurar o braço de Abraão, porque Abraão já estava pronto já a cumprir a ordem de Deus. Mas o que chama atenção? Abraão não questiona, Abraão não murmura, Abraão não reclama, Abraão obedece. Eu sei que é desafiador. Eu sei que é extremamente desafiador. Mas não é por acaso que Abraão é chamado de pai da fé. Não é por acaso. Sabe por quê, irmãos? A fé nos leva a obedecer, mesmo sem entender. E assim, Abraão o fez. Os homens e mulheres de fé não precisam entender. Precisam obedecer. Ou somente obedecer. A fé, muitas vezes, há de me levar a obedecer, mesmo sem entender. Assim aconteceu com Marta e Maria. Mesmo sem entenderem. Senhor, já está morto, já cheira mal.
mas diante da ordem de Jesus, a pedra foi removida. Abraão, sabe aquele menino que você olha e que você ri todos os dias? É ele que eu quero que você sacrifique. É ele, Senhor? É. Assim o será. Saiu cedo, foi para Moriá, estava lá, pronto para sacrificá-lo. E último lugar, quando a gente olha o verso 43 e 44 do Evangelho de João, capítulo 11, veja lá. O que diz lá o verso? 43 e 44. Diz assim: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A fé, quando eu continuo crendo, me leva a experimentar os milagres de Deus. Saiu aquele que estivera morto. Existem coisas, irmãos, que não estão ao nosso alcance e outras que estão. As irmãs Marta e Maria cabiam remover a pedra. Jesus não ia fazer isso por elas. A elas cabia remover a pedra. E a Jesus cabia ressuscitar a Lázaro. A Jesus cabia operar o milagre. Fazer o impossível. Operar o extraordinário. No caso de Lázaro aqui, 2 elementos foram importantes para que o milagre acontecesse. É bem verdade que isso não se aplica a todos os casos. Os elementos eram fé, a fé das irmãs, que implicava em remover a pedra da incredulidade, que às vezes impede o agir de Deus em nossas vidas. Como eu disse, quero fazer uma ressalva, também há muita gente com fé e nem sempre o milagre acontece. Porque há um segundo elemento, que é a vontade soberana de Deus. Mas nesse caso aqui, esses 2 elementos, quando unidos, fizeram com que o milagre acontecesse. A fé das irmãs e a vontade soberana de Deus. Estava no plano de Deus, estava no projeto de Deus que Lázaro fosse ressuscitado. Mas para isso, era preciso que as irmãs tirassem a pedra, ou autorizassem que a pedra fosse removida. E assim aconteceu. Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Às vezes, para Deus operar um milagre, para Deus realizar o impossível, é preciso que a gente dê o primeiro passo, um passo de fé. É preciso que a gente tire a pedra da incredulidade. Quer ver um exemplo que talvez ajude a gente a entender melhor essa ideia de dar o primeiro passo ou de tirar a pedra da incredulidade? Está lá na peregrinação do povo de Israel rumo a Canaã, sob a liderança de Josué, quando o povo está para atravessar o Jordão. Veja lá, Josué capítulo 3, verso 14, 15 e 16, por favor. Veja lá, por favor. Josué capítulo 3,
verso 14, 15 e 16. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do Senhor, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés, preste atenção nesse verso, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou defronte de Jericó. Quando os sacerdotes começaram a adentrar ao mar, ao Rio Jordão, foi aí que as águas pararam. Ou seja, foi preciso fé, foi preciso eles darem o primeiro passo para que o milagre acontecesse. Isso também me faz lembrar da experiência de Moisés, quando saiu do Egito e Faraó vinha atrás e o Mar Vermelho à frente, Êxodo 14. E aí o povo reclamando, e Moisés: Senhor, e agora? E Deus vai falar: diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar e o mar se abriu. É bem verdade que nem sempre, ou essa situação se aplica a todas as questões, mas em algumas situações é preciso dar o primeiro passo, o passo de fé. Em algumas situações é preciso remover a pedra da incredulidade para que a ação e a intervenção de Deus aconteça, para que o milagre de Deus aconteça. Às vezes, o milagre de Deus está condicionado à nossa fé. Quer ver um outro exemplo? Que a incredulidade do povo impediu que Jesus realizasse muitos milagres? Último texto dessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Olha só, que tristeza. Jesus, quando aqui esteve, queria realizar mais milagres. Mas olha só o que aconteceu. Olha o lamento de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 58. Último texto, para caminharmos para o final. Diz lá, olha, 13:58. E não fez ali muitas maravilhas, porque ele não estava com vontade? Por causa do quê? Da incredulidade deles. E não fez ali muitos milagres, muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Por nossa incredulidade, talvez, muitas vezes, impediremos os milagres de Deus, a ação de Deus. Em alguns momentos, Jesus vai ordenar para tirarmos a pedra. Vai ordenar que venhamos a dar o primeiro passo para o mar se abrir, para as portas se abrirem, para o milagre acontecer. E aí a minha pergunta é: qual é a pedra que você precisa remover dessa noite? Será que há alguma pedra que você precise remover? Ou será que você precisa dar um passo de fé para o milagre acontecer?
Peça ao Senhor para lhe orientar, peça ao Espírito Santo para lhe mostrar. Porque talvez o milagre não aconteceu, porque você precisa remover a pedra. Talvez o milagre não aconteceu, porque você precisa dar o primeiro passo. Mas eu não tenho condições de lhe dizer, mas o Espírito Santo sim. O que eu quero lhe dizer nessa noite, com muita convicção e com muita certeza, à luz da palavra de Deus, é: continue crendo. Porque a fé nos leva a crer, mesmo sem ver. Continue crendo, porque a fé nos leva a obedecer, mesmo sem entender. Continue crendo, porque a fé nos leva a experimentar os milagres de Deus. Que o nosso bom Deus possa estar agindo e intervindo poderosamente na minha, na sua e em nossa vida. E o mesmo Deus que operou o milagre de ressuscitar a Lázaro, possa operar o milagre de ressuscitar aquilo que precisa ser ressuscitado na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Ela que é sempre viva e eficaz. E nos ajude a continuar crendo em ti, ó Pai. Somos desafiados diariamente, principalmente quando enfrentamos situações difíceis, principalmente quando enfrentamos situações de perdas, situações de luto, perdas de emprego, quando sofremos situações de rompimento de relacionamentos. Senhor, eu não sei o que os queridos que estão nessa noite cultuando conosco estão passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que eles precisavam ouvir, mas o Senhor sabe. E que nessa noite, se há algo que precisa acontecer e é necessário fé, que os meus queridos irmãos possam realmente confiar em Ti integralmente, incondicionalmente, para que o milagre aconteça. Porque se eles crerem e se nós crermos, nós veremos a Tua glória, nós veremos a Tua ação e a Tua intervenção. Também quero te agradecer pelos recursos aqui depositados, que possam ser aplicados em vidas, que outras vidas também venham experimentar, experienciar o milagre da salvação. Pai querido e Deus de amor, continue nos abençoando ao longo da semana, nos guardando e nos livrando de todos os males. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.